característica dele era o esgotamento físico, as mãos calejadas. O homem do século 21, a característica dele, a ansiedade, a depressão, o semblante franzido, o medo. Eu queria trabalhar com os irmãos nesta manhã um texto, o Salmo 27, e trabalhar alguns aspectos que são importantes, que poderão nos ajudar a enfrentar o dia a dia na nossa vida. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 27. O livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. E nós vamos ler o Salmo 27, são 14 versículos, a uma só voz. Responsivamente. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, até chegarmos no versículo de número 14. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência, vamos fazer a leitura do texto que será a base da nossa mensagem nesta manhã. Assim diz a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não terá temor o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada na minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor já falou aos nossos corações através da leitura. Por isso, ó Deus, nesse momento, permita que entendamos mais a Tua vontade na nossa vida. E se for de Teu agrado, que possamos sair daqui desta manhã mais edificados, mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, Senhor, fala conosco. Esteja ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil de desemprego. Nós estamos vivendo um período de futuro incerto. Muitas pessoas com relações tumultuadas. Às vezes, tumulto em casa, no trabalho. Guerras que estão acontecendo a todo momento na nossa vizinhança. Nós estamos vivendo um momento de escândalos na televisão, escândalo do INSS, escândalo do Banco Master.
Nós estamos vivendo um período onde o idoso, o velho, ele não tem sido bem relacionado a ponto de entrarem na sua conta bancária e fraudarem parte do seu provento, que é ridículo para o seu sustento. Sem falar das crianças que estão muitas vezes sendo colocadas, expostas a uma mídia ridícula, que faz com que as pessoas se percam a sua identidade em relação àquilo que Deus criou. Eu estou falando de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. O que passar disso é abominação aos olhos de Deus. Deus não erra. Meus irmãos, e aí o que acontece? Bate aquela frustração quando se vê os escândalos que surgem a cada dia. As pessoas muitas vezes têm razão de se sentirem inseguras. Violência, banditismo, e muitas vezes atribuem isso à pobreza. Tudo na conta da pobreza. Então vamos montar um projeto aqui para atender os pobres. No entanto, para o cristão vem uma advertência que pode até parecer sem sentido, mas tem nexo. Essa vida que nós estamos passando, essas palavras, tudo que nós estamos passando atualmente, vem ao encontro do que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 8. Não temas, crê somente. Como é que a pessoa se sente? Aí você vai dizer assim, mas pastor, isso aí é uma alienação. Imagina, se tudo é como o pastor fala, como é que o senhor vem dizer e diz assim, crê somente, não temas? É porque todos esses tumultos que nós estamos vendo hoje na sociedade, na minha vida, na sua vida, essa banalidade, futilidade nos meios de comunicação, é porque muitas vezes o cristão, ele esquece de cantar como Davi, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se alguém ouve essas palavras de Davi, e as outras que eu citei de Jesus, poderá dizer assim, pastor, você não sabe o que eu estou passando para você dizer isso. É muito simples, crê somente. Deus é minha fortaleza, a quem temerei. Amados, qual é o papel da igreja na nossa vida, na minha vida, na vida de todos nós? Você veio hoje aqui prestar um culto a Deus. Deus o trouxe aqui na igreja com um propósito: alimentar da palavra de Deus. A igreja é um hospital, é uma UTI, onde nós tratamos da vida das pessoas não apenas espiritualmente, mas às vezes materialmente, porque a igreja ela tem um programa de atendimento às pessoas que têm dificuldade, que estão passando por momentos de dificuldade. Você sabe que a pessoa, o que está passando, a pessoa que está sentado aí na sua frente, na igreja agora, você sabe o que está passando na vida dessa pessoa? Você sabe que o que está passando a pessoa que está atrás de você, ao seu lado? Você sabe que o homem que estava passando por isso, Davi, por um momento difícil, e ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele também estava numa crise muito profunda. Você pode ter vindo hoje aqui na igreja, uma crise muito profunda. Talvez fale assim, olha, eu vou à igreja buscar a palavra de Deus para encontrar algo que irá me conduzir, irá ajudar na solução e na direção dos meus problemas. Todos nós temos problemas. Davi estava numa crise muito profunda, e ele experimentou o conforto de Deus e o livrou, e Deus o livrou. Então, eu posso afirmar para você, é possível ter conforto em meio à crise. Para nós examinarmos esse salmo, eu quero mostrar três quadros. A crise, o segundo quadro, o refúgio, e o terceiro, o compromisso. Começamos então com o primeiro quadro.
Eu posso dizer 3 partes no sermão: a crise, o refúgio e o compromisso. Vamos começar pela crise. Isso já vai nos permitir situar o momento que Davi está vivendo. Versículos 2 e 3, por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Salmo 27, versículos 2 e 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, a eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. E aqui cabe uma explicação. Davi escreveu 8 salmos da perseguição de Saul. Então os historiadores, os teólogos, na redação do Salmo 27, tem 3 possíveis episódios que fez com que Davi escrevesse esse salmo. O primeiro é o de Saul. Ele era jovem ainda, Saul perseguia, então ele escreve esse salmo. O segundo momento possível da escrita do Salmo 27 foi quando o seu filho Absalão o persegue, o destrona, quer destronar e o persegue. E o terceiro momento possível da escrita do Salmo 27 é quando Davi, lá já velho, se mete para a guerra. Tem muito velho querendo fazer coisa de mocinho aí. Não, a idade tem uma restrição. Nós não podemos subir escada, não podemos cair mais tombo, né? O que mata o velho é o tombo, né? Então, olha só, Davi se mete a ir para a guerra, e aí o filho de Golias, o gigante, quase o mata. E o filho de Zeruia, né, Abissai, que o defende. Então, as 3 possíveis datas de escrita do Salmo 27, a gente não tem a certeza, mas possivelmente foi uma dessas 3 épocas. Então, olha só, é difícil, né, você optar por umas 3 datas, mas seja qual for a situação que Davi vivia, eram 3 situações graves. O Saul com o exército, o filho com o exército, ele numa batalha idoso, cercado por outro exército, e ele descreve como se fosse uma alcateia, um bando de lobo, pronto para devorá-lo. Se a primeira hipótese ou a segunda hipótese, o momento é muito crítico. Uma pessoa a quem ele estimava, que era o rei Saul, o filho a quem ele amava, queria vingá-lo e queria matá-lo. Meus irmãos, se nós trouxermos para a nossa vida, eu faço uma pergunta para você. Você já foi decepcionado por alguém que você confiava? Já amaram alguém que lhe traiu, até maquinou o mal contra você? Às vezes também nós já se sentimos frustrados com um parente, como que se fosse que ele quisesse assassiná-lo. Com o próprio filho, às vezes, que deseja a morte do pai, porque o pai lutou a vida toda para fazer uma herança, e ele diz assim: quando meu pai morrer, eu vou ter tanto de herança. Você já passou por isso? Conhece alguém assim? Se for o terceiro episódio de Golias, vítima de vingança, vocês já sofreram vingança na pele? Seja qual for, o que for, a pergunta é: você já experimentou um tipo de sofrimento? Confiar em alguém e ser decepcionado, estender a mão para uma pessoa e depois você é arrastada por ela, você sofre uma grande frustração. Frustrações com amigos, decepções com parentes, sofrendo hostilidade. Esta é a crise que muitos de nós nos enfrentamos e podemos estar passando nesse momento. As pessoas a quem mais amamos nos apunhalam. Pessoas em quem confiamos falham conosco. Como é que essa pessoa se sente? Como é que alguém pode viver feliz quando abre o coração para alguém, confia em alguém, e aquela pessoa se aproveita disso? Então ele se sente dor, ele sente a dor, é comum. Alguém amado que o atraiçoou, no versículo 10, ele sintetiza isso. Ele diz assim, olha: porque se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá.
meio da crise, meus irmãos, ele coloca a confiança em Deus, que compreende que Deus é aquele local, aquela pessoa em que você pode confiar, que Jesus Cristo, aquele que confia em Jesus Cristo, que confia nele, sabe que nenhuma frustração humana, nada, é suficiente para calar o seu coração. O cuidado que Deus tem e o amor de Deus tem para cada um de nós. Em Isaías 49:15, nós lemos essa declaração: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se não compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, é Deus quem diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. E louvado seja o nome do nosso Deus. Mesmo que a mãe esqueça, Deus não vai esquecer de você. Olha aqui, para uma mãe esquecer de um filho, não é. É Deus que tem uma memória muito curta. O nosso Deus é um Deus que tem uma memória muito curta. Quando se trata de lembrar das nossas ofensas, a memória de Deus é curta demais. Porque quando nós confessamos em Cristo, Ele nos perdoa. Mas é um Deus que tem uma memória que nunca se esquece quando se trata de cuidar de nós. Davi passa por uma grave crise. Alguém em quem confiava, alguém em quem amava, queria sua destruição. Alguém desejava vingar-se de uma coisa acontecida 40 anos lá atrás. Tem pessoas que guardam essa mágoa por anos e anos e anos. É impossível perdoar o próximo. Seja qual for o que tenha acontecido, no meio da crise, Davi descobriu o cuidado de Deus. Uma das maiores bênçãos que a pessoa pode ter é esta: é lembrar que existe um Deus que cuida, que se chega a nós no momento da crise, que está perto e que nunca se esquece de nós. Em segundo lugar, crise, refúgio. Ele descobriu o refúgio. Dos versículos 4 e 6, acompanhem comigo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, ele também estava, e numa coisa muito importante para nós entendermos a nossa mensagem: qual é o maior desejo de Davi? Não é que Saul morra, não é que Absalão morra, não é que o filho de Golias morra. O maior desejo de Davi é estar no templo, contemplando e meditando. Alguém vai dizer: ah, pastor, para, isso é alienação. É verdade que a gente ouve por aí. Quer dizer que o indivíduo está na pior situação e vai querer entrar num templo e ficar lá meditando? Não, não é essa a questão. A questão não é de se abstrair da vida real, tanto que ele está abrindo o coração. A questão é para onde você olha no momento da crise. Essa é a questão. A questão é, quando você está em crise, como você ocupa sua mente? Onde você vai buscar o preenchimento daquilo, do vazio da sua mente? Ele tem uma situação de crise, Davi, mas a sua principal preocupação não é quanto destruir os meus adversários. Nossa, aquele cara me traiu, eu contei um negócio para ele e falou que ele morra seco. Não é isso? É isso que a gente faz, é isso. Não. A Bíblia não ensina isso. O texto que nós lemos
na atitude de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi errou muito, nós sabemos, foi um péssimo pai. Mas acontece que ele buscou em Deus o refúgio, a orientação da sua vida. A questão não é questão de abstrair, é com quem ocupar a mente. Ele está numa situação de crise, mas a sua principal preocupação não é matar e destruir os seus aniversários. Não é, Marcos. É estar na casa de Deus. A preocupação dele nesse momento de crise é estar na casa de Deus. A questão pode ser resumida na seguinte sentença: para onde nós olhamos nos momentos da dificuldade? A hora que eu estava estudando essa mensagem, preparando a mensagem, eu também passo por crise. Eu também estou num momento de crise. Todos nós passamos por crise. Deus me falou ao coração: Washington, para onde você está olhando? Meu irmão, no momento de crise, nos momentos de dificuldades, para onde que você olha? Lembram de Pedro? Que é um exemplo clássico? Pedro estava andando sobre as águas, enquanto estava focando no mestre, olhando para Jesus. Não sei por que desviou o olhar de Jesus. O que aconteceu? Tibum. Exemplo clássico. Quando nós perdemos o foco, nós deixamos de colocar Jesus Cristo como prioridade na nossa vida, em especial nos momentos de crise, nós afundamos. Longe de Cristo não há salvação, não há alento, não há bálsamo. Ele é o bálsamo dos nossos momentos. Já ouviram algum versículo na Bíblia que diz assim: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, não há mal que dure para sempre? Amados, nós realmente cremos que o nosso problema maior é maior que Deus? E cremos que os adversários ou contrariedades da nossa vida são mais poderosos do que Deus? Nós cremos nisso? O versículo 5 do texto está toda a convicção de Davi. Ele diz assim: olha, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha. Bem, se eu estou com Deus, é o que ele está dizendo. Quando chega o momento da crise, ele me recolhe e me põe sobre uma rocha. Quem é a rocha, meus irmãos, na nossa vida? Quem é a rocha na sua vida? Senão Jesus Cristo. A Bíblia dá vários exemplos: edifique a sua casa sobre a rocha. Eu nunca estou sobre um solo instável com Jesus Cristo. A vida pode ser confusa, muito escura, a morte pode estar à espreita e o ódio pode estar rugindo lá fora, mas ele sabe que Deus o guardou e o colocou sobre uma rocha. Então ele faz uma pergunta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quem temer? Dos outros que vê o ódio? Meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter, e eu, como pastor, como advogado, como professor, não é perder a ação, né, Mari? A gente perde, advogado, a gente perde a ação. A gente não sabe como o juiz vai decidir. Às vezes a gente não agrada a todo aluno na sala de aula. Nem todos têm mérito para ser aprovado. Tem que reprovar, é para o bem dele, ele não estudou. Mas a minha grande preocupação é que Deus permita que eu dê um bom testemunho, que as pessoas possam ver em mim um comportamento que a cada dia eu possa buscar a santidade e ser exemplo de santidade na vida dela. Isso eu peço ao Senhor. Às vezes Deus usa você, coloca você em determinados locais, porque Ele espera que você seja a diferença. O homem não é produto do meio. O nosso meio chama-se igreja. O nosso Salvador chama-se Jesus.
Eu peço todos os dias isso quando eu acordo: Senhor, onde eu estiver, que eu não suje o Teu nome, que eu possa ser exemplo de santidade na vida do próximo. E aqui ele diz assim, olha no versículo 13, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Está bem, eu acredito no céu, mas eu gostaria de resolver os meus problemas aqui. Se alguém chegar e dizer: olha, você está sofrendo, já viram isso? Mas lá no céu você vai andar sobre ruas de ouro. Bom, eu acho que eu não vou para o céu a semana que vem, mas eu espero que isso demorar um pouquinho. Mas, né, se for, não está no meu plano ir a semana que vem. Mas como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer se Deus te chamar a semana que vem? O contraste de Davi que ele faz aqui é significativo. Já notaram isso no texto? Eu estou vendo ódio, eu estou vendo hostilidade, a perseguição dos homens, mas em Deus eu vejo a bondade. E não é para quando eu morrer, é agora. E as promessas que eu tenho de Deus não são promessas para quando eu chegar no céu, por favor. Nunca pensem assim, meus irmãos. As promessas que Deus tem para você é para aqui, agora. Paulo foi muito feliz numa frase sua no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim: é só para esta vida que esperamos em Cristo? Somos de todos os homens os mais miseráveis. Sim, nós esperamos também para a eternidade. Paulo diz isso. Mas esperamos somente para a eternidade? Nós esperamos aqui também. Ninguém poderia separar do amor de Cristo. Pode haver tempestade lá fora, refúgio. Na presença de Deus, sempre vai ter. Guarde isso. Não importa a tempestade sobre a sua vida, o que Davi está dizendo é: na presença de Deus, junto de Deus, há refúgio. É isso que Davi está dizendo. Vimos a crise, vimos o refúgio. Vamos para a última parte da mensagem. O compromisso. O compromisso começa no versículo 6 e vai até o 14. A maior parte do salmo é gasta com compromisso. Muitas pessoas não querem compromisso. Já viram isso? As pessoas querem livramento. Quer livramento? Senhor, me livre disso, me livre daquilo. Mas ele quer compromisso. Meus irmãos, Deus não é para ele, Davi, um quebrador de galhos. Deus é para ele alguém com quem ele pode se relacionar. É alguém com quem deve manifestar gratidão quando prova a liberdade. E o versículo 8 ele diz assim, olha só: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Ele quer agradecer, ele tem uma visão. Ele diz assim: olha, muitas vezes na nossa vida nós queremos livramento. Eu conheci uma mulher que todas as vezes que ela tinha um problema, ela ia para a igreja. Está certo, mas Deus livrava ela, ela sumia. Essa semana eu recebi, viu, Paula, uma mensagem daquela aluna nossa que era sobrinha da Kátia, que passou em primeiro lugar na USP. Ela veio aqui, nós agradecemos a Deus por ela. Marco, nós fizemos o Marco aqui foi professor do primeiro trabalho que nós fizemos lá na Casa Verde, foi isso, né? Mas o primeiro foi no Jardim Arpoador. Aí ela falou assim: pastor, eu quero agora voltar e ser professora dos alunos. Quero agradecer aquilo que vocês fizeram comigo, trabalhando para vocês. Já pensou? Uma aluna que veio de escola pública, passar em primeiro lugar na USP, e agora, olha só o compromisso dela. Agora eu quero voltar, pastor, e quero dar aula para aqueles alunos, para eles tiverem a mesma oportunidade que eu tive. Amados, o que Deus espera de cada um de nós, de mim, de você, é que nós tenhamos compromisso com Ele, compromisso com a palavra de Deus. Todos nós queremos livramento, mas também queremos compromisso. O que Deus espera de nós é compromisso. O que você espera de Deus para a sua vida? Emprego? Saúde?
Ah, pastor, eu quero uma família feliz, filhos obedientes, um cônjuge amoroso e fiel, um pai compreensivo, prosperidade material. Não é isso que a gente vê na televisão, nas igrejas que pregam? Não é tudo isso? A pessoa chega lá toda quebrada, aí o pastor faz uma oração, ela sai andando. Não é isso que a gente quer? Não é isso que as pessoas buscam? Venham para a nossa igreja que você não vai ter mais problema. Mas não é isso que Deus está dizendo na sua palavra. O que Deus está dizendo na sua palavra é: corrijam a vida, andem na minha presença, vivam certo, vivam corretamente. Ele está pedindo tudo isso porque Ele tem certeza do que você está vivendo bem. Não pense que o pastor é pai de santo e que Deus é um super enxu, que com uma oferta que alguém deixa no gasofilaço e não numa encruzilhada, o problema estará resolvido. Não é isso. O problema é que muitas vezes a pessoa está errada diante de Deus e não se corrige. E Ele está dizendo a Deus que Deus pode dirigi-lo porque quer viver bem. E eu vou encerrar a mensagem nesta manhã. Agora nós caminhamos para o final da nossa mensagem. Existe crise, existe vida fácil. Há problemas? Sim. Aqui está um homem, Davi, com problemas. Mas este homem nos ensina que no meio das tribulações, sejam elas quais forem, é possível experimentar a paz, é possível ter segurança, é possível conforto em meio à crise. E a aplicação dessa mensagem, eu diria assim para você: ponha a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo e lembre-se das palavras de Jesus. No seu último testamento à sua igreja, Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Não se atemorize o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. São palavras de Jesus Cristo. Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Essa coisa que está incomodando você, que está aí no seu coração, está te causando dores nesse momento. Mas o que Deus tem para dizer para você é que foca os seus problemas em Deus. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar de ouvir você. Não desista da sua vida. Não desista da sua luta. E saiba que Deus ama você profundamente. Ele tem planos para você, não apenas para a eternidade, mas para agora aqui. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele o fará. Deus quer que você saia daqui nesta manhã restaurado, com o coração sarado, e acima de tudo, comprometido com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos cantar o hino 137.